Olá! Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Aqui é a Margarete, a maga do tarô. Se vocês gostam, né, desses assuntos de numerologia, de tarô, eu sou numeróloga e taróloga. Então eu faço mapas numerológicos, não é mapa astrológico. A astrologia fala dos signos, apesar de sempre os meus vídeos eu fazer previsões assim dos signos, mas é um jeito de eu me comunicar com vocês, né? Porque eu não posso atender, como eu não atendo, né, pessoalmente a pessoa, então eu faço um geral assim para me comunicar mesmo com vocês. Mas eu sou numeróloga, então a gente faz a numerologia, um mapa, ele vale para a vida toda, e você vai só uma vez na vida, o mapa numerológico, porque ele é baseado no seu nome de batismo e na sua data de nascimento. Então é duas coisas que não mudam, né, enquanto a gente está vivo, pelo menos para a maioria das pessoas. E dentro do mapa a gente consegue ver tudo o que aconteceu na sua vida até hoje, o porquê daquilo ter acontecido. E tem uma forma também da gente dar uma olhada do que pode acontecer daqui para frente, fatos que podem se repetir, e tudo dependendo do seu nome, sabe? As letras do seu nome, às vezes a gente consegue ver fatos que podem se repetir. E ele é um mapa assim que nossa, é muito preciso. Quando a gente faz, né, que a gente já tem uma certa idade, e aí você vê pelos movimentos que você passou, aqueles anos de tal data, quando você tinha 20, 25, 19, sei lá, 50, não importa. As situações que apareceram na sua vida, tá tudo marcado no seu nome. E a energia dos números, que são universais. Número é número em qualquer lugar do universo, né? As letras não, então por isso que a gente transforma as letras em números, para poder desvencilhar aí os nomes. E a data de nascimento nossa marca a nossa personalidade, o jeito que a gente e o nosso destino, aquilo que a gente veio fazer aqui. Então tem ciclos de vida também, momentos melhores, momentos mais difíceis. Então, e para quem acredita realmente, é excelente para você fazer para criança, principalmente até ela atingir assim uns 14 anos e você ter uma ideia já de como lidar com essa criança. Porque às vezes a criança já nasce com destino 7, que é mais introspectiva, então a pessoa, sabe, ou então a criança já nasce com, tanto no nome como no destino, com um excesso de número 5, excesso de número 1, que são números acelerados, que deixam a pessoa hiperativa. Aí as pessoas já levam para o médico para tomar remédio, para isso, para aquilo. E hoje tem muita gente assim, viu? Muita gente, porque o planeta está muito acelerado. Então as pessoas que estão nascendo agora têm que acompanhar, né? Essa aceleração. E quem está mais velho estranha essas crianças tão ativas de hoje. Mas eles precisam ser assim para acompanhar o planeta, tá? Então no vídeo passado eu comentei que eu ia falar para vocês sobre Modigliani, Amadeu Modigliani. Ele montou um baralho com umas mulheres, umas musas, que foi uma visão porque assim, deixa eu começar direito. Amadeu Modigliani, ele viveu no século XIX. Ele foi um artista plástico, um pintor. Ele não morreu muito velho, morreu jovem porque não teve uma vida muito regrada. E então ele também não foi naquele momento reconhecido, as obras dele, como todos, né? Só depois da morte, depois de um tempo que as obras foram tendo valor e sendo reconhecida. Então ele viveu uma vida bastante desregrada. Isso, aí ele morreu jovem e depois ele teve uma outra encarnação, já no começo do século XX,
que ele morreu por volta de 1925. E foi uma outra encarnação bem rápida, parece que ele só viveu 16, 17 anos. Então ele conta aqui que depois dessa última encarnação dele, passado um tempo que ele está no plano espiritual, diz que ele foi convidado por uns amigos, uns mentores, a participar de uma reunião num plano um pouco mais elevado da onde ele estava naquele momento. Então diz que ele foi levado a que nem um templo, um lugar onde tinham muitas pessoas, né, como se fosse um teatro, e lá ele foi participar dessa reunião, sabe assim, trazendo, né, ele chamava o templo, Templo de Pectros, que é uma figura bastante iluminada e que vinha trazer, né, mensagem para eles. E uma aula, Pectros veio dar uma aula para eles. E ele ficou estarrecido assim com tudo que ele viu lá de beleza, de iluminação, assim, o aspecto das paredes, dos vitrais. E nesse momento diz que antes de Pectros realmente aparecer para eles, entraram mulheres, todas com uma energia lilás, trazendo na mão como se fosse um sol amarelo. E diz que ele ficou estarrecido de ver aquelas imagens, e cada uma delas trazia uma parte das coisas que a gente, na verdade, vem, tanto encarnados como desencarnados, vamos aprendendo a nos libertar. Então, diz que cada uma delas trazia nas mãos esse sol, como se fosse um sol amarelo, mas elas eram luz pura, as mulheres, e trazendo mensagens do que seria discutido naquele workshop, né, como se fala hoje. E ele ficou com essa imagem na cabeça durante muitos anos, e ele ficou alucinado com aquilo que ele viu, com tudo que ele, a partir dali ele mudou a grande parte da sua compreensão a respeito das coisas, do que ele precisava dar mais atenção, né, em si mesmo. E foi só perto agora do ano 2000 que, através do médium Luiz Antônio Gasparetto, ele conseguiu reproduzir, através da pintura, essas musas, mais ou menos no papel, o que ele viu, porque até então ele tinha tudo na sua imaginação, na sua mente, e não tinha como passar para o papel. Então elas trazem sempre alguma mensagem. Então eu vou tirar, vou começar a ver se eu tiro sempre uma cartinha dessa daqui, porque elas são profundas, sabe, para autoconhecimento. Então eu vou tirar. Então as imagens são bem bonitas, né? A gente tem imagens lindas das mulheres que ele viu lá. Não sei se dá para vocês verem, né? Então ele reproduziu o que ele tinha na memória, né? Na lembrança de tantos anos atrás. Então é isso. E cada um deles traz para nós uma reflexão, uma coisa a ser pensada, uma coisa a ser analisada, né? De como a gente está agindo, tá bom? Então, eu vou tirar para essa semana aí, essa semana, né, que está entrando, que hoje é 22 de março, pela numerologia é um dia 8, então é um dia de materialidade das coisas, das nossas imaginações começarem, os nossos desejos. É um dia muito propício para a gente ter os nossos desejos, colocar num papel e imaginar aquilo se materializando, aquilo que já existe, como se já existisse.
seja o que for. Você não vai ficar pedindo nem para Deus, nem para anjo, nem para espírito nenhum. Você vai escrever no papel o seu desejo, com detalhes de tudo, cor, tamanho, se é um carro, se é uma casa, se é uma pessoa de relacionamento que você está querendo. Você escreve no papel em detalhes. Hoje é um dia 8, pela numerologia, e o 22 dá um 4, que é um número mestre também. Então, é tudo números de materialização das coisas, de colocar no papel, organizar e... Então, vamos lá. Vou tirar 3 cartas, vou mostrar aqui para vocês e vamos ver o que elas... a mensagem que essas musas estão trazendo para a gente para essa semana, tá? Porque normalmente eles falam sempre para a gente tirar uma vez por semana, cada 15 dias, não é para a gente tirar sempre. Bom, as cartas que saíram aqui foram as seguintes. Eles estão falando assim. Deixa eu mostrar as 3 musas primeiro que saiu. Essa daqui é da cooperação. Essa daqui fala da raiva. E essa daqui fala da ação. Então, tem tudo a ver para o que eu já falei ontem sobre as previsões para esse ano, que é um momento, nós estamos vivendo 2026, 2026 é um ano de ação, que é o número 1. E também entramos agora dia 20, no signo de Áries, no ano astrológico, ano novo astrológico. Então, você vê como tudo tem uma sincronicidade. Saiu aqui também do Modigliani a carta da ação. Então, o que diz essa carta? Para a gente agir, para a gente não ficar parado, para a gente, se você tem alguma ideia, se tem alguma vontade, algum desejo, é sempre dar o primeiro passo para que a ajuda venha de energias do universo para te ajudar a concretizar esses planos. Por isso que eu estou falando também que hoje é um dia muito bom para você colocar as coisas no papel do que você deseja realmente, e já é um passo, né? Colocar no papel exatamente, depois guarda esse papel até a coisa se realizar. E você vai ver quantas coisas realiza no ano. Você pode até fazer um planejamento já para o ano todo. Aí quando chegar no final do ano, você vai ver como quantas coisas que você escreveu no momento presente, agradecendo como se você já tivesse recebido. Então já é uma ação. Então é sempre tomar a atitude. Outra coisa, se você está num relacionamento difícil, se você não está feliz, o primeiro passo também para tomar a decisão. Não é fácil, nada na nossa vida é tão fácil assim, ainda mais, né, dependendo de cada caso é um caso, mas a gente, até a ação de você tomar a coragem de pensar sobre o assunto, já começa a movimentar as energias para que isso se realize. Então começa a aparecer pessoas, situações, algum profissional que pode te ajudar, e isso é em relação à saúde, em relação a relacionamento, a tudo. É sempre dar o primeiro passo para a gente ser ajudado, né? Então, aqui nas cartas de Modigliani, envolvidos por essa energia de Pectros, que é um ser iluminado de tanta luz, que ele é como se fosse um cristal lilás, tão lindo que ele é. Outra coisa que fala aqui é para que a raiva, o que ele quer dizer aqui é que a raiva tem certos momentos que a gente precisa da raiva para tomar uma atitude, para ter uma ação. Porque às vezes é naquele momento do basta, do chega, não aguento mais, isso aqui não é para mim, essa pessoa não é para mim, mas tem aquele momento que vem que nem uma raiva interior que te dá força, te dá coragem para você dar o primeiro passo. Então o que Modigliani está falando é para você não ficar com medo dessa energia de raiva
que às vezes aparece na nossa vida. É olhar para ela, que ela é uma energia de coragem. Porque enquanto a gente não tem essa raiva interior daquela situação que a gente está vivendo, a gente vai empurrando com a barriga, a gente vai tentando olhar de uma forma, sabe, para não arrumar confusão, para não sei o quê, sabe, eu estou me sentindo muito inferiorizada, mas é melhor assim do que perder a amizade. Então a gente vai empurrando com a barriga até o momento que vem esse sentimento. E não vamos pensar que é pecado, que é errado. Todos os nossos sentimentos foram criados por Deus para nos proteger, ou então para nos ensinar. Então a raiva é um deles. A gente não pode desprezar a raiva como ela vem, e ela é só prestar atenção nela que ela dá o basta na nossa vida. E a carta da cooperação, que todos nós precisamos de cooperação, de pessoas próximas, de pessoas, às vezes pessoas até que não tem muito a ver com a gente, mas é aquela pessoa que você precisa naquele momento, para aquela situação, para aquele problema. Então não é momento de brigar, tá vendo? Mesmo com a raiva que saiu aqui, ó, não é um momento de briga, de discussão. É um momento de cooperação e de ação. E a raiva vai impulsionar a você agir. Agora, não é para você ficar brigando, discutindo, sabe? Querendo impor a sua opinião a respeito de tudo. Vamos parar com toda essa brigaiada que tá, né? Em tudo. Hoje em dia tudo é briga, tudo é briga. Você abre a boca para falar uma coisa, já é uma discussão. Então, é um momento de a gente ter mais cooperação com as pessoas que estão perto, ajudar quando a gente pode. Você não pode, por exemplo, você, né, atrapalhar a sua própria vida para ter medo de dizer não para os outros. Porque a maioria das pessoas, a gente foi educado a não ser egoísta, a pensar nos outros, a ajudar os outros. Então, muitas vezes a gente abandona as nossas coisas para servir os outros. E depois, sabe o que acontece? A gente acaba ficando com raiva da gente. Saiu a raiva aqui, ó, também, tá vendo? Porque quando você se prejudica por ajudar outras pessoas, você acaba ficando com raiva de você. Entendeu? Mas até nesse momento, o Modigliani já está dando um alerta. Quando acontecer isso com você, você precisa agir, dar o primeiro passo da mudança e cooperar com as pessoas, com a sua casa, com seus familiares, naquilo que você pode. E aprender a dizer bastante não. Não, porque a gente, todos nós já passamos por isso, né? Você não dizer não, ou para filho, para marido, para mãe. Todos nós já passamos, né? De você não dizer não naquele momento. Você vê que a pessoa está precisando de uma ajuda, de uma cooperação, sei lá, mas aquilo está além do seu momento. Ou então você tem certeza que aquilo vai te prejudicar futuramente. Mas a gente pega e não diz o não, e depois a gente fica com raiva da pessoa, da gente, da situação. E essa energia de raiva, ela só é boa para a gente tomar uma atitude. Ela não é boa para a gente ficar dentro da gente, alimentando ela. Quando eu falei que a raiva é uma coisa boa, é aquele momento da raiva que você fala, chega, basta, não aguento mais, eu aqui não fico mais, ou eu não fico mais nesse trabalho. Bom, você tomou uma atitude e tal, com aquele ímpeto da energia da raiva. Agora, quando existe aquela emoção de raiva dentro de si, porque você ajudou o outro e você não teve retorno, ou quando você foi traído, ou você esperava mais daquela pessoa e não foi correspondido,
e fica com aquela energia ruim da raiva. Então essa daí também tem um jeitinho que a gente pode ir fazendo também, que nem eu falo, assim como escreve no papel as coisas boas, escreve no papel também a raiva que você está daquela situação, daquele sentimento que você está. Escreve, não é, escreve o sentimento que você está pela pessoa ou pela situação, é o seu sentimento. Mas aí depois você bota fogo naquilo. E enquanto está queimando, você vai agradecendo que aquilo não te perturba mais, que aquela raiva não fica mais dentro de você. E se precisar fazer uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, faz. Porque às vezes é difícil, viu, arrancar de dentro da gente esse sentimento, porque às vezes a gente se permitiu ser prejudicado. Tá bom? E então, tanto a gente faz isso às vezes com os outros e não percebe, como os outros também faz com a gente. Então, a gente também, né, tem que parar para pensar na gente também. O quanto às vezes você está prejudicando outra pessoa, né? E às vezes a gente nem percebe. Precisa ter um chacoalhão, às vezes, da vida para a gente acordar. Bom, então é isso. Essas cartas aqui, elas têm uma energia muito positiva. Para cada pessoa que estiver assistindo o vídeo, vocês, é um momento de reflexão do que eu falei, de parar para pensar. As cartas não saem por acaso, tudo tem um porquê, tanto para mim como para vocês. A gente é olhar o momento que a gente está vivendo e fazer uma reflexão de vida. Então é isso, gente. Eu vou ver se pelo menos uma vez por semana eu faço um vídeo com as cartas do Modigliani para a gente ir se orientando, porque essa parte nossa dos sentimentos que a gente tem, a maioria deles, as nossas crenças, que tanta gente fala das crenças, né? A maioria delas todas a gente adquiriu até a gente ter 7, 8 anos de idade, com todas as conversas das nossas casas, com a religião que a gente teve de criança, com os nossos professores. E antigamente era bastante mais rígido, né, as coisas, né? Todo mundo tinha muito medo do inferno, do pecado, de tudo, era incutido na nossa mente, todas essas coisas. E hoje está largado demais, né, que ninguém mais tem medo de nada. Então nós fomos do 8 para o 80 e nós precisamos do equilíbrio. Então a Terra está passando por um momento de trazer para o equilíbrio as nossas emoções, os nossos sentimentos e os nossos aprendizados. Um bom dia para vocês, até a próxima semana, tudo de bom, me sigam nas redes sociais e até mais. Tchau, tchau, gente.